começa em casa. E eu queria trabalhar hoje com os irmãos uma família impactada por essa fé, porque o texto base diz aqui que vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus falou para ele anunciar tudo que o Senhor fez por ele, mas o que ele iria anunciar? Qual é essa fé? Qual é o fundamento dessa fé? Quem é o autor dessa fé? Ele iria anunciar algo que o Senhor o fez. E um tema que eu queria tratar é uma família impactada pela fé. Se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, em Hebreus 12, no verso 2. E aqui a gente vê o princípio da nossa fé. Uma fé que tem fundamento, uma fé verdadeira, uma fé que salva. E esse fundamento, esse princípio da nossa fé é o Senhor Jesus. Não tem outro fundamento nesse mundo, não tem outra razão no qual a gente ter essa fé. A fé verdadeira que é o Senhor Jesus. Que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. De onde vem essa fé? Essa fé vem do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Ele é o autor da nossa fé, Ele é o que nos salvou, nos justificou. Então a gente tem um fundamento profundo, que não tem igual nesse mundo, que a gente possa confiar, a gente possa crer. Mas é o Senhor Jesus o nosso princípio da nossa fé. Mas essa fé também vem pela palavra de Deus. Essa fé vem pelo conhecimento de Cristo. Essa fé vem em ter intimidade com o Senhor. Em Romanos 10, 17 diz assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O verbo vivo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e Ele é o fundamento dessa fé, Ele é a razão de todo esse crer que nós temos, e esse viver que nós temos. A nossa fé é uma joia preciosa, porque ela é um dom de Deus, ela não é criada no nosso coração, não é criada nas coisas que acontecem em nossa vida, mas ela é um dom de Deus, é Deus que nos dá. E através dessa fé a gente se conecta com o nosso Deus. Essa fé a gente tem intimidade com o Senhor, a gente passa a viver uma vida crente, uma vida que possui confiança e temor ao Senhor. Essa fé, ela é o dom de Deus. E também a gente percebe que essa fé não é para todos, porque ela é dos eleitos do Senhor. Aqueles que confiam somente em Cristo, aqueles que se dedicam sua vida ao Senhor, aquele que crê firmemente em Jesus. Essa fé é um dom de Deus para os seus eleitos, para os escolhidos de Deus, porque somos propriedades exclusivas do nosso Deus. Eu queria tratar com os irmãos alguns pontos por essa família impactada pela fé, o que essa fé trará na sua família, o que essa fé vai realizar dentro da sua família, porque a fé começa em casa, mas essa fé, o que ela fará dentro da sua família, o que ela vai trazer de mudança, de transformação, o que ela vai fazer de mudança, de visão dentro da sua família, porque essa fé é inabalável, essa fé é eficaz e ela vai trazer transformação firme na sua família. Em Colossenses 3,13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Dentro da sua família, essa fé em Cristo Jesus vai trazer perdão e salvação. Essa fé vai trazer perdão para a sua família, vai trazer perdão entre os membros da sua família. Porque uma pessoa que tem fé em Cristo, uma nova vida em Cristo, não vive dentro de uma família dividida, uma família em meio ao caos, mas a família perdoa um ao outro. Mas por que esse perdão? Por qual motivo desse perdão? O verso diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Isso não é uma opção. Não, meu irmão ali, eu não gosto dele não, então eu tenho essa opção. Isso não é opção, isso é mandamento. Você tem fé em Cristo, você confia no Senhor, sua vida é dedicada a Ele, então perdoa seu irmão. Ah, mas meu irmão me machucou, meu irmão, estou com a ferida aberta até hoje. Não é para ser assim, é perdão. Machucou, tem que ter perdão. O perdão vai libertar você, o perdão vai reconciliar você com seu irmão. Então, perdão é mandamento. E também essa fé vai trazer justificação e paz dentro da nossa família. Justificação no verso em Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus, não é a paz que o mundo dá, é a paz com Deus, é em estar meio ao caos, em meio a guerras, em meio a brigas, em meio a confusões familiares, mas você vai ter paz com Deus. É por meio dessa fé em Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O perdão entra na família, a justificação entra no nosso coração, e a gente começa a entender a obra de Cristo na nossa vida, e a gente vai perdoar como Deus nos perdoou, e a gente vai ter paz com Deus. A gente não vai estar uma vida turbulenta. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou na igreja todo domingo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou na obra de Deus. Muito bom, mas às vezes essas coisas boas vão atrapalhar você ter paz com Deus, ter paz com seu irmão, vai atrapalhar você a ter uma vida que glorifica o Senhor. E nesse perdão traz reconciliação. A gente está tratando um tema família. Quantas famílias aqui às vezes estão divididas, um parente para um lado, o outro para o outro, e às vezes por causa de orgulho, a gente não quer quebrar essa barreira e perdoar e voltar a ter reconciliação com seus irmãos. A gente era inimigo do nosso Deus, e através de Jesus Cristo, na morte dele, ele trouxe reconciliação. Quanto mais a gente, irmãos, aqui na fé, não vamos reconciliar com os outros. Em Romanos 5, 10 e 11, diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A gente vê que o nosso fundamento da nossa fé é Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho de perdão, de salvação, de justificação, de comunhão com a nossa família, se não for na pessoa de Cristo. É somente Ele. Não tem outro caminho que a gente vai encontrar esse fundamento da nossa fé. E também essa fé traz para a família transformação, um novo viver. Agora essa família se reconciliou, essa família perdoou, agora essa família vai trabalhar junto. Essa família vai seguir adiante junto, mas transformada, uma nova visão, uma nova vida, um novo jeito de viver, um novo jeito de agir. Em Gálatas 2, capítulo 2, verso 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, esse viver que agora eu tenho aqui nesta terra, esse viver que eu tenho aqui na igreja Serra Monte, esse viver que eu tenho dentro de casa, esse viver que eu tenho na vizinhança, na cidade, é um viver para Cristo. É uma família vivendo para Cristo. É uma família com um modo de ver diferente, um modo de ver perdoador, um modo de ver amar, um modo de ver de reconciliação, um modo de ver de trazer pessoas para Cristo. É uma família que vai viver diferente para a glória do Senhor Jesus. E vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É só Cristo. A gente percebe que a nossa fé, fundamento, é Cristo. Fundamento é o nosso Senhor Jesus. Eu queria falar com os irmãos esse assunto que a gente veio aqui agora, sobre oração, nos colocar diante de oração. E eu falei com a Cláudia, ela até brincando comigo, eu ia pregar mais uma hora, falei, não dá não,
Eu não suporto, não, a pressão é grande. Mas, por fim, eu queria tratar sobre os frutos dessa família. Essa família foi impactada pela fé, mas anuncie-lhes tudo o que o Senhor te fez. É um chamado agora para fora. É uma família que foi impactada pela fé no Senhor Jesus, uma família que experimentou essa fé, mas agora é uma família que vai compartilhar essa fé. É uma família que vai propagar essa fé. Uma família que vai espalhar essa fé, o Evangelho de Cristo. E a primeira coisa que essa família faz, ela ora globalmente. Muitas vezes a gente ora sem fé. A gente ora por orar, mas sem fé que aquilo vai acontecer. Mas uma família com a verdadeira fé, ela não fica sem orar. Uma família com a verdadeira fé, ela não fica sem orar. Porque quando oramos, às vezes as situações não vão mudar, mas Deus vai transformar pessoas e Ele vai usar para restaurar o cenário. Quando oramos, Deus vai transformar pessoas, que irá mudar o cenário. Às vezes as situações não mudam, mas Deus vai usar pessoas, vai capacitar pessoas, mas isso Ele quer que você fale com Ele. Você quer, e Deus quer que a gente conversamos com Ele e trazemos a Ele as situações da nossa vida. Porque às vezes para a gente não tem saída. A gente não sabe o que fazer. Mas a gente conversando com Deus, a gente colocando diante do altar dEle, Ele vai mudar pessoas, Ele vai mudar o nosso coração, Ele vai nos dar a direção de como mudar esse cenário. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 3, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A oração vai fazer que Deus transforme pessoas. Às vezes a situação está um caos, para a gente não tem saída, mas Deus muda o cenário, Deus vai transformar o que está acontecendo à nossa volta através dessa oração, com fé em Cristo. Às vezes a gente limita a oração apenas na nossa família, se preocupa somente com os de casa, mas Jesus se preocupa com a nossa família, mas Ele também com a nossa família se preocupe com os outros. A oração é ir além do que a gente pode ir, aonde só Deus pode ir. A gente está aqui como igreja, a gente está aqui como família, mas Deus quer que a gente vá além. E além disso a gente tem que ir em oração, porque só Deus pode ir, a gente não pode ir. E essa família que ora, ela também prega a palavra, porque não adianta você orar sem proclamar esse evangelho. E pregamos o evangelho para quê? Para salvação, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso está em Romanos 1, verso 16. Pregação da palavra para salvação. É uma família chamada para fora. Anuncie-lhes tudo que o Senhor fez. E o versículo seguinte diz que ele saiu em Decápolis a pregar, anunciando o que o Senhor fez. E também, como a fé começa em casa, Deus nos chama a pregar para dentro também. Nos chama a pregar para edificação. Em 2 Timóteo 3, no verso 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma família impactada pela fé vai pregar e vai impactar dentro do seu lar e para fora, e vão ser habilitados para toda boa obra. Isso vai ter continuidade, isso não vai acabar somente em casa, não vai acabar somente no nosso bairro, mas isso vai ser progressivamente. Palavra difícil. Então a gente tem que pregar para a nossa edificação também, para que possamos aprender mais
conhecer mais de Cristo e não parar somente por aqui. E também essa família, com fé no Senhor Jesus, impactada por essa fé em Cristo, ela vai abençoar outras gerações. No Salmo 128, no verso 1 ao 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Essa fé trará prosperidade para dentro da sua família. O seu trabalho será uma bênção na sua família. Você trará sustento para a sua família, você será feliz dentro da sua família. Por essa fé em Cristo, esse temor ao Senhor que você tem, a sua família será abençoada. E continua o versículo: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A sua família será bênção para outras gerações. A sua família confiante no Senhor, tem fé no Senhor, sua família temente ao Senhor, será bênção dentro de casa, que irá impactar as outras nações. Não ficará somente dentro do seu lar. Essa família não tem como uma fé em Cristo ficar somente em um lugar escondido. A gente não pode ter essa fé no Senhor Jesus e apenas ficar conosco. É como o Hernandes diz, é o crente secreto lá. Guardei a fé para mim, pronto, acabou. Não tem como. A fé em Cristo tem que se espalhar pelo mundo. Essa família impactada por essa fé vai se espalhar pelo mundo. Ela vai ser bênção no trabalho, que vai impactar o trabalho. Os filhos vão ser bênção na escola, a igreja vai ser bênção na região. Então não tem como ficar guardado só para nós essa fé. Essa fé que temos em Cristo é algo extraordinário. Não é possível a gente conseguir guardar. É uma coisa que a gente recebe a boas novas e querer ficar só para a gente. É uma coisa que se espalha automaticamente. É uma alegria indizível que a gente tem em poder proclamar essa fé. Eu queria pedir aos irmãos que, se pudessem ficar em pé, vamos estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelas famílias, porque essa fé impactou as nossas famílias, essa fé mudou o coração de cada membro dessa família, e pedir ao nosso Deus que essas famílias possam impactar as outras, não possa ficar somente aqui, mas que essas famílias possam proclamar o Evangelho com confiança, com temor ao Senhor, e que essas famílias possam ser exemplos, não somente dentro do seu próprio lar, mas que ao redor as pessoas sejam impactadas de um modo que Jesus possa operar na vida delas, que elas possam se render ao nosso Senhor. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor pelas famílias dessa igreja, agradecemos pela família dessa cidade, Senhor. Agradecemos pela família do nosso país, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo sustento, pela proteção que o Senhor tem nos dado. Te peço, Senhor, que o Senhor possa nos manter nosso coração, Pai, render ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, confiar no Senhor Jesus, que possamos manter firmes a nossa fé no Senhor, Pai. Que o Senhor possa nos sustentar, nos guardar e que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco, Pai, através do seu Filho Jesus. Ele que nos salvou, morreu naquela cruz para nos perdoar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Concluindo, essa família impactada pela fé, peço que os irmãos possam manter seus corações aquecidos, confiantes no Senhor. Às vezes vai vir batalhas que vão querer nos desanimar, fazer que a gente desista dessa fé. E não são poucas que vêm sobre a gente.
mas que possamos manter firmes, confiantes no Senhor. Que os irmãos possam aprender a animar-se a depender de Cristo, somente dele, a ter esperança somente no Senhor Jesus e a manter um coração ensinável pela palavra de Deus, porque é através da pregação que vem a fé e a pregação pela palavra de Cristo. Em Oséias 6, verso 3, apenas o início do versículo diz assim: conheçamos como ele conheceu a Cristo e prossigamos a conhecer o Senhor, a razão da nossa fé. Amém? Que bênção, meu irmão, graças a Deus. Queridos, vamos ficar em pé e orar. Eu gosto, Abraão disse aqui acertadamente, né? A Bíblia diz em Romanos 10 que a fé vem pela pregação, a pregação da palavra. Ao mesmo ponto que a fé vem pela pregação, a fé vai embora com a falta dela. Você vê a razão de muita gente perdendo a fé, começa a deixar de ouvir a palavra de Deus e ela perde a fé, né? A fé vem pela pregação e quando você para de ouvir a palavra, a fé vai embora. Isso não é uma realidade na sua vida, graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque dentro da nossa casa temos as maiores e melhores experiências da nossa vida com o Senhor. É lá onde tudo acontece, o início de todas as coisas. E obrigado porque queremos, dentro do nosso lar, ali no altar do Senhor, prestar cultos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Abençoa-nos, Deus, de forma que os filhos conheçam a Ti. Abençoa de modo que as esposas, maridos, netos, a nossa família possa estar rendida aos Teus pés. Não há lugar mais seguro para estar do que no centro da Tua vontade, aos pés do Senhor Jesus. Portanto, Deus, queremos colocar a nossa família exatamente aos Teus pés. Cuida de nós, porque nós precisamos ser cuidados por Ti. Obrigado pela vida do Teu servo, o diácono Abraão, que compartilhou conosco nesta manhã este recado do Senhor. Abençoe a vida dele, da sua família, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Querido, até a noite, perde não, tá? 19 horas estaremos aqui, Deus permite.